falando da lição número 1, como entendermos as profecias através do símbolo, dos enigmas, daquilo que Deus nos oferece. A própria Bíblia se explica por si mesma. É preciso ler e entender. Por isso, hoje no meio cristão evangélico, quando se fala de profecias, nós vemos que as pessoas, elas assim têm uma quantidade muito grande de interpretações. Se você for numa livraria bíblica, você procurar o tema profecia, vai perceber que existem inúmeros livros falando sobre profecia, cada um com uma interpretação diferente. Isso acaba por assim desorientar as pessoas. Alguns desacreditam nas profecias e outros não querem nem saber, fogem do assunto preferindo outros tipos assim de relato bíblico. Por isso que o Apocalipse, ele quando é lido, precisa ser lido sob a inspiração de Deus, senão as pessoas fazem interpretação humana. Se você, por exemplo, pegar a questão do assunto sobre a besta, o anticristo, existem muitas interpretações. Alguns acham que aquilo lá é só um sentido figurado, simbólico. Não vai existir besta nenhuma, nem da terra, nem do mar, nem dragão. Tudo aquilo é figurado para algumas pessoas que interpretam dessa forma. Para outros, o anticristo, a besta, foi Antíoco Epifânio, que ele era um rei grego, que ele entrou em Jerusalém e ele profanou o templo de Jerusalém, fazendo um sacrifício de um porco em cima do altar ali de sacrifícios. Isso constrangeu demais os judeus. Então, alguns acreditam que esse homem foi a besta do Apocalipse. Alguns acham que o tempo do Império Romano, o César, o imperador Nero, ele foi a besta do Apocalipse, foi o anticristo. Para outros, esse poder que lutará contra Deus está no futuro e muitos não saberão nem definir o que é, porque ele vai aparecer de forma política e vai então influenciar o mundo de forma política. É uma interpretação. Nós temos que recorrer à Bíblia de forma assim, sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, estudarmos a palavra, verificarmos como ela se explica, aquilo que o Apocalipse fala, os Salmos explica, o livro de Daniel explica e outras partes da Bíblia também se explicam. Por isso, é preciso estudar as profecias com oração e humildade para reconhecer o que Deus está revelando. E Deus, ele quer ser conhecido das pessoas para que possa mostrar as profecias. E a primeira pergunta é, como Deus se faz entender? Como Deus se faz conhecer? Olha o texto, Mateus 24, verso 15, Jesus dizendo, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que fala o profeta Daniel, e quando isso acontecer no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus foi bem claro, vai acontecer uma abominação dentro do lugar santo. O profeta Daniel falou isso na profecia do 2300 tardes de manhã. Então Jesus diz, quem lê, entenda corretamente. Apocalipse 1, verso 3 diz assim, bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João falando de que devemos ler e entender. Mateus 11, 29, Jesus dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus recomendando o conhecimento dele e do Pai. Jeremias 8, 23, 24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e me entender, que eu sou o Senhor Deus, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a pergunta é, como é que Deus se dá a conhecer? Resposta, Deus se dá a conhecer, revela a sua vontade através de sua palavra. Revela-se a si mesmo, porque deseja ser conhecido dos seus filhos, para que tenha um relacionamento amigável com todos eles e possa projetar salvação sobre a vida das pessoas. Ninguém vai confiar em quem não conhece. Por isso Deus quer ser conhecido das pessoas, para que as pessoas confiem nele e as profecias façam sentido para a vida daqueles que o conhecem e o amam. Se conhecermos a Deus e sua vontade, nós não teremos nenhuma dificuldade de aceitar suas mensagens proféticas. E saberemos que elas são direcionadas para a nossa salvação. São direcionadas para atender a necessidade humana, para preparar as pessoas para aquilo que virá no futuro, quando o fechamento da história do pecado será feita e Deus quer preparar as pessoas para esses momentos. Jesus disse, os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sucederá no mundo, ou sucederão
neste mundo. Isso quer dizer que aqueles que não estarão preparados, que não conhecem nada, vão até desmaiar de terror. Mas aqueles que sabem, aqueles que se prepararam, aqueles que tomaram conhecimento, não vão se espantar, pelo contrário, estarão avisados e procurarão então estar numa comunhão que assim busca a proteção divina. Um exemplo disso é que hoje as pessoas leem a Bíblia sem nenhum conceito religioso. Por exemplo, existem universidades que ensinam cursos de teologia, mas os professores leem a Bíblia como se estivesse lendo um livro de romance ou um livro de mitologia. Eles simplesmente passam a fazer o conceito didático, cultural daquele que estão lendo, fazem uma interpretação pessoal e ensinam para os alunos. E não estão preocupados que aquele ponto da Bíblia foi inspirado. Aliás, nem acreditam que um texto bíblico foi inspirado, mas que homens escreveram para o seu tempo ou para uma época futura. Então eles dão essa interpretação pessoal, didática, sem nenhum conhecimento religioso da vontade divina. Por isso, nós precisamos ler a palavra de Deus e as profecias com um sentimento de quem quer aprender e quer ser direcionado para o caminho certo. Um lenhador estava no meio da mata e resolveu voltar para casa porque já estava quase escurecendo. Ele disse que conhecia o caminho, tinha uma bússola na sua mochila, mas ele disse: eu conheço, começou a andar pelo meio da mata. De repente ele deu uma parada e disse: será que eu não estou indo errado? Acho que eu vou consultar a bússola. Mas afinal de contas, eu estou tão acostumado com esse caminho que não é possível que eu esteja errado. Mas quanto mais ele caminhava, parece que mais a mata se tornava densa e mais escura. E ele parou um pouco e disse: eu acho que eu vou consultar a bússola. Quando ele olhou na bússola, estava indo no caminho exatamente oposto. Deu mais alguns passos e a bússola indicou que ele devia voltar de onde ele havia saído. Ele disse: não é possível, mas esse instrumento nunca me enganou. Eu sempre segui a bússola. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar. E voltou seguindo a bússola até que encontrou o caminho de volta. Ele estava totalmente errado por sua inclinação própria. Por isso, ele diz: realmente a bússola é que nos conduz para o caminho certo. Da mesma forma, de forma análoga, semelhante, a palavra de Deus é como uma bússola. Ela nos guia nos caminhos da verdade e dos caminhos da vontade divina. Um pastor disse de púlpito: tem um relógio digital e essa manhã esse relógio parou. Eu organizo meu dia pelas horas do meu relógio, mas estou me sentindo perdido. Existe um relógio que não para nunca, é o relógio profético. Deus não deixa ele parar porque ele orienta as pessoas no caminho que a pessoa deve andar dentro do tempo nas profecias. Deus nos abençoe. Possamos crer na palavra de Deus e possamos fazer como Jesus disse: quem lê, entenda. Deus abençoe a todos.